Ah, tá. Desculpe interromper, é porque realmente eu não localizei aonde que está o slide dessa sua aula, por exemplo, porque eu gosto de imprimir, à medida que você vai explicando, eu vou fazendo as minhas anotações do meu jeito. Você disponibilizou esse slide? É esse aqui, ó. Ligação química. Então, mas Ligações químicas. tá em algum lugar em PDF para eu poder imprimir ou não? Você ainda não disponibilizou? Eu mandei sim, mandei em PDF, não Oh, mandei crianças. então, eu peço até desculpa, realmente eu não localizei. Eu vou Tá, eu pegar lá. mando de novo. Ou então quem Obrigada, tiver tá? aí, então quem já tiver aí por aí, manda de novo no grupo o slide, tá? Por gentileza. Se acaso vocês não conseguirem, tá bom, crianças? Então, olha só, o assunto é ligação química. E quando a gente fala ligação química, vai estar entrando ligação iônica. Ó, o que é pertinente lá naquele texto de vocês? É ligação química e, de cara, ligação covalente. Ligação iônica eu não vou entrar, porque o assunto ali é baseado em cima de água, DNA. Vai ser, qualquer coisa que esteja relacionada a ligação química vai estar relacionada à ligação covalente e ligações intermoleculares, que também está nesse slide, só que ainda não foi abordado. Hoje a gente está acabando a última ligação, e é justamente a ligação que interessa para a gente, para nosso fórum, que é a ligação covalente. Acabou aqui, a gente já vai entrar em ligações intermoleculares, que vai entrar em ligações de hidrogênio, que tem tudo a ver. O que interessa para a gente para o fórum? É ligações covalentes, que são ligações entre átomos, e temos as ligações intermoleculares, que são entre moléculas, tá? Vai ficar claro depois que a gente entender a ligação covalente. Lembrando que muita coisa que está sendo abordada aqui, de repente você pode pegar aquele livro, a primeira edição do livro do Ricardo Feltri, a edição número 1, para dar uma pincelada mais básica, o volume 1 do Ricardo Feltri, ou então eu também dei um volume único de um livro chamado Os Bercos Salvador. É um livro, são dois livros de ensino médio que tem uma pegadinha bacana para poder você, de repente, entrar nele antes de você adentrar no livro texto oficial, tá bom? E os nossos slides são baseados no livro texto, ou seja, não, boa parte dele, principalmente ligações intermoleculares, vem do livro texto. Então, o que tiver aqui no livro texto, o que tiver no livro texto lá, meio que você já vai estar adoçando a boca com os slides aqui. E se você der uma olhadinha no Ricardo Feltri, que é um livro, são os 3 livros que eu coloquei para vocês, volume 1, 2 e 3, o Ricardo Feltri ele te apresenta isso aqui de forma mais lúdica, né? Porque é um livro de ensino médio, tá? Vou iniciar a gravação, tá? Semana passada a gente falou da questão da ligação, onde ocorria o quê? Uma diferença muito grande de vontade de querer ter átomos. Você tinha um metal reagindo com um não metal. O metal, ele possuía o quê? O que o metal tinha de interessante? Para não ficar aquela alma desalmada, eu vou botar a câmera aqui para vocês ficarem assustados com a minha cara. Tá? O que acontece? Quando você tinha um metal junto com um ametal, o que acontecia? O metal ele tem pouco elétron na camada de valência, ele tem um núcleo mais fraco, ele não consegue ter força suficiente para poder segurar os seus próprios elétrons, e aquela história, ele tem tão pouco, né? E o outro é tão forte que, além de segurar os deles, né, o caso dos ametais, ele tem o quê? Ele tem 7 elétrons, que a gente viu semana passada. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. O que é a camada de valência? A camada de valência é a última camada. E o metal tem apenas um elétron. É até uma forma que a gente descobriu, né, mediante uma qualificação, né, do que sejam metais e ametais. Os metais possuem o quê? Os metais possuem poucos elétrons na camada de valência. Os não metais ou ametais possuem
muitos elétrons na camada de valência. A gente viu que os dois, com muito ou com pouco, não interessa. O objetivo deles é o quê? Alcançar a estabilidade. De que forma? Tendo 8 elétrons na camada de valência. A gente tomou como exemplo o sódio. O sódio possuía 1 elétron na camada de valência, na última camada, e o cloro possuía 7 elétrons. Aí eu perguntei para vocês, qual é que possuía um núcleo mais forte? Possuía um núcleo mais forte aquele que possuía o maior número de prótons. Quem tinha mais prótons na história era o cloro, porque o cloro tinha 17 prótons, o sódio tinha apenas 11 prótons. Isso quer dizer que o cloro ele retia os seus elétrons e, além disso, ele ainda interferia na vizinhança do sódio. Então, ele acabava influindo, né? Lançando um campo que segurava os seus elétrons e acabava interferindo na nuvem eletrônica do sódio. O que acontecia? O sódio, como bom esperto, antes de entrar numa disputa já de causa perdida com o cloro, ele já cedia de bom grado os seus elétrons. Quer dizer, no caso específico, o seu elétron. Então, o sódio ele perdia o seu único elétron para o cloro, que já tinha 7. Então, o cloro ganhava estabilidade com 8 elétrons na camada de valência e o sódio ficava como? O sódio ficava de que jeito? O sódio ele passava a utilizar a penúltima camada. Aqui, eu vou até voltar aqui os slides para mostrar para vocês. Cadê, gente? Aqui, ó. Acho que é agora. Não, é antes desse. Pronto, aqui, ó. Ele tinha 1 elétron apenas e o cloro, que é o Cl, possuía 7 elétrons. Esse único elétron, obviamente, ele saía de bom grado para esse aqui. Então, esse aqui ficava com 8 elétrons na camada de valência. E a última camada do sódio ficava vazia. Então, passava a valer quem? A penúltima. E a penúltima é completa. Tem 8 elétrons. Ou seja, ambos, quando faziam essa ação permanente de elétrons do sódio para o cloro, fazia com que o cloro tivesse 8 elétrons na camada de valência e também permitia que o sódio ficasse com 8 elétrons na sua penúltima camada. A última camada fica vazia, então a única que fica habitada é qual? É a penúltima. Então ele acaba ficando na última camada com 8 elétrons. Então, no final das contas, ambos ficam com 8 elétrons na camada de valência. Tá? Que a camada de valência deixa de ser a terceira, no caso do sódio, e passa a ser qual? Passa a ser a segunda, tá bom? Porque a primeira acaba ficando desabitada, fica vazia, então ela não tem mais valor. É uma casa desabitada, então a gente passa a contar da segunda camada, tá? Isso acontecia de que forma? De forma espontânea. O sódio dava o elétron de forma espontânea. A gente chama essa ligação, como nós vimos semana passada, de ligação iônica. Agora, especificamente, quando você tem 2 átomos que possuem a mesma força, como é que a gente consegue medir a força na tabela periódica de um átomo? A gente descobrir qual é a tendência dele a gostar mais de elétrons ou não. Existe uma propriedade que é chamada de eletronegatividade. Eletronegatividade é uma propriedade que diz o quão interessado um dado átomo está em ter e reter elétrons. Não basta apenas ter elétrons. Ele também tem que querer ficar com esses elétrons. O nome dessa propriedade é eletronegatividade. Quem é que possui maior eletronegatividade? Os elementos que possuem maior eletronegatividade na tabela periódica são os não metais. Isso quer dizer que os não metais possuem maior eletronegatividade. E os metais? Os metais possuem menor eletronegatividade. Então, na reação que a gente viu semana passada, na relação, desculpa, não falei reação. Na relação que houve semana passada, no caso específico da ligação
iônica, você tem uma intimidade criada entre um não metal, que possui alta eletronegatividade, e um metal, que possui baixa eletronegatividade. Na tabela periódica existe um númerozinho que fica em cima do símbolo químico, que é a eletronegatividade. Isso vai variar muito de tabela periódica para tabela periódica. Se você tiver uma tabela periódica, a tabela periódica normalmente ela tem um índice embaixo explicando para você como é que se faz a leitura dessa eletronegatividade. A eletronegatividade nada mais é do que um número. Quem é o mais eletronegativo da tabela periódica, professor? O mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor, o F maiúsculo. Ele está no grupo 17 ou 7, ou antigo 7A. Ele tem eletronegatividade 4.0. E o segundo mais eletronegativo? O segundo mais eletronegativo é o que é responsável pelo envelhecimento do seu corpo, pela oxidação do seu corpo, que é o oxigênio, que possui 3,5 de eletronegatividade. Isso é uma tabela, é uma ordenação criada para poder facilitar na nossa vida, tá bom? Então, te pergunto, já vou te responder, Kátia. Quem é que é mais forte aqui? O hidrogênio do lado esquerdo ou o hidrogênio do lado direito? A eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. Do lado direito é 2,1. Do lado esquerdo, 2,1. Quem é o mais forte? Não tem diferença. Se não tem diferença, então eles não perdem tempo querendo saber quem é o mais forte. Eles compartilham. Fala, Kátia. Pode falar, Kátia. Professor, eu estava procurando aqui no Google mesmo a tabela periódica para eu imprimir. Quando eu estiver fazendo exercício, às vezes eu quero dar uma aprofundada, dar uma pesquisada na tabela e tal. E eu percebi que parece que existem versões diferentes. Me explica isso, por favor. Tem diferença de tabela periódica? Tem tabela. É igual carro. Tem carro de melhor qualidade e carro de pior qualidade. Tabela Então, qual periódica é a mesma coisa. seria a ideal para eu assim, Usa que está com no mais livro. explicações? A que está no livro, né? Todos os livros que foram cedidos, eles possuem tabela periódica. Ah, Aí, então tá bom. provavelmente lá, as do livro são as melhores. Acabam sendo Ah, as mais beleza. completas, tá? Tá bom, obrigada. Tá, nada. Ana, pode falar. Professor, então na ligação iônica, os átomos doam os elétrons Isso, e na covalente eles compartilham o mesmo elétron, né? isso Tá bom, aí. obrigada. É uma questão capitalista, né? Se eu tenho poder para destruir uma empresa e tirar todos os seus ativos, eu tenho força para destruir a minha concorrência, o mundo é capitalista, o mundo é selvagem, eu vou lá e destruo. Agora, se eu não tenho força para poder destruir a minha empresa rival, mas eu quero mas o meu sonho era ser a melhor empresa possível, então eu faço uma joint venture aqui, ó, faço uma associação. Eu não fico perdendo, gastando energia querendo destruir a empresa concorrente. Eu me afilio a ela, eu me afilio a ela ou então me junto a ela para criar o quê? Um conglomerado maior, tá? Por quê? Porque temos forças iguais ou pelo menos muito parecidas. Então, para não ter gasto energético, o que a gente faz? A gente compartilha. E quando a gente compartilha, é isso que a Ana acabou de falar. Os elétrons agora, esses dois elétrons compartilhados, eles não pertencem única e exclusivamente a um átomo, ele pertence simultaneamente aos dois átomos envolvidos na ligação, tá bom? Um questionamento relevante foi lançado para mim no WhatsApp ontem. A pessoa me perguntou, professor, reação química é a mesma coisa que ligação química? Reação química
indica uma transformação. É alguma coisa que existia, deixou de existir, se transformou quimicamente, estruturalmente em uma novidade, com novas propriedades. Então, isso é uma reação química, uma transformação. Só que, caminhando junto com essa transformação, existe a necessidade de haver uma mudança na eletrosfera dos diferentes átomos envolvidos nessa reação. Aí entra a questão da ligação química. Para que haja uma transformação química, uma reação química, existe a necessidade da formação de uma ligação química, uma mudança na órbita dos átomos. Então, as coisas são diferentes, porém estão o quê, gente? Estão completamente atreladas. Quando eu tenho hidrogênio sozinho, eu tenho dois átomos de hidrogênio, eu tenho um gás, eu tenho um H2, um gás, com propriedades inerentes, intrínsecas ao H2. Quando eu tenho um O2, eu tenho gás oxigênio. Quando eu reajo o oxigênio com o gás hidrogênio, o gás oxigênio com o gás hidrogênio, ambos são gases, os dois acabam reagindo de forma explosiva, com uma liberação energética elevadíssima, formando vapor de água. Uma coisa completamente distinta, com propriedades completamente distintas. E para que ocorra essa transformação química, essa reação química, houve necessidade de mudanças na camada de valência dos gases que estavam presentes para que eles se transformassem em uma nova criatura, uma nova entidade química. Antes eles eram gases, o gás oxigênio é essencial na nossa vida. O gás hidrogênio, se você estiver na atmosfera de gás de hidrogênio, você morre, tá? Você morre asfixiado ou asfixiada. E os dois, quando reagem de forma abrupta, né, de forma bem energética, você acaba tendo a formação de uma nova substância, que não é nem o gás hidrogênio e nem o gás oxigênio. É quem? É a água. Essencial também à sua vida. Então, a reação química, que é uma transformação, ela está atrelada a uma ligação química. Por quê? Para que haja a formação de uma nova substância, existe o quê? A necessidade de formação de novas ligações químicas, ou então de ligações químicas que nem sequer existiam, tá bom? O que a gente fala aqui é ligação química, e a partir dessa ligação química, a gente chega a quê? A gente chega à questão da reação química. E a água, obviamente, é essencial à nossa vida. Haja visto que você percebe que o seu corpo é formado por mais de 70% de água. Tua massa corpórea é mais de 70% de água. Tá? Em segundo lugar, o que tem mais? Se você desidratar um corpo e só medir a massa seca, a maior parte dela vai ser de natureza proteica, que é a natureza estrutural. E a base dela é carbono. Ou seja, teu corpo é água e carbono. É uma sopa, né, de carbono em água. Tá? Isso é questão que está lá no seu fórum. Não tem como fugir disso. Obviamente, se eu menciono para vocês carbono está diretamente associado à estrutura corporal. Lembrando, olha, essa aqui é uma outra forma de representar a ligação covalente. Olha, você tem os núcleos aqui e você tem a nuvem eletrônica que é formada. Porque os elétrons, eles andam em alta velocidade. Como eles andam em alta velocidade, eles acabam, é como se fosse o quê? Um carro, uma picape, tração nas 4 rodas, andando numa estrada de barro. O que vai acontecer? Vai levantar a poeira. E no final das contas, não sabe nem onde está o carro. Exatamente o que acontece aqui. Tá? Olha só, é porque vocês estão falando de tabela periódica. A melhor tabela periódica que eu já vi foi uma tabela periódica que eu comprei na Veiga de Almeida, aí na papelaria que tem na Tijuca, na papelaria da Tijuca, na Veiga de Almeida, Campus Tijuca. Tem uma papelaria dentro da universidade e tem acho que era R$ 5 a tabela periódica. A tabela periódica tem tudo.
Eu deixava os alunos fazerem a prova com ela porque ela tinha todas as colas necessárias. O aluno não precisava, sabe, ficar escondendo papelzinho, botando as coisas na calculadora, porque não precisava. Estava tudo tudo na tabela periódica. Tabela periódica. E eu não ligo, eu deixo vocês usarem tabela periódica na prova, no presencial, e calculadora também, e além disso eu boto fórmula no quadro, ou seja, não tem necessidade de colar, a maior cola sou eu. E quando vocês me perguntam alguma coisa, eu acabo respondendo, então não tem motivo para isso. Foi o que eu falo para os meus alunos no presencial. Quer colar, pergunta para mim. É melhor, eu te dou a dica. Tá bom? Quem for meu aluno em outra disciplina semestre que vem, não vai precisar colar. Não existe necessidade de ficar as meninas escondendo papelzinho debaixo das pernas, os meninos no estojo, na calculadora. Não precisa nada disso. Melhor perguntar para quem fez a prova. Olha aqui, ó. O cloro procurando fazer uma transformação química, né, uma reação química com o outro cloro. Só que para ocorrer uma reação química, né, para se transformar numa nova substância, precisa inicialmente fazer o quê? Uma ligação química. Que ligação química que esses caras vão fazer para formar o gás cloro? Uma ligação covalente. Por quê? Porque quem é mais forte, o cloro da esquerda ou o cloro da direita? Nenhum dos dois. Empate técnico. É o Hulk com o clone do Hulk na queda de braço. Tá bom? É como se fosse um cabo de guerra. A gente bota a bandeirinha aqui no meio. Como os dois têm a força exatamente igual, a bandeirinha vai ficar o quê? Vai ficar no meio do caminho, porque os dois possuem a mesma força. Tá bom? Aqui vai ficar a mesma coisa, meio do caminho, meio do caminho, meio do caminho. Por quê? Todos, aí vocês vão reagir para formar o quê? Para formar o gás cloro, o gás oxigênio, o gás nitrogênio, o gás hidrogênio. Tá bom? Porque tem a mesma força. A bandeirinha fica no meio do caminho, tá? E outra dica que vocês estão vendo, os dois são iguais. Não é isso? Os dois não são iguais? Se os dois são iguais, a bandeirinha fica no meio do caminho. Se a gente medisse 10 metros para a esquerda, seriam 10 metros para a direita, tá bom? Um cabo de guerra fica no meio do caminho. Há uma dica que eu queria falar para vocês. Giovana quer falar alguma coisa? Não. Olha só, vocês estão percebendo que até agora, na ligação covalente, a gente só está vendo o quê? Metal com metal ou não metal com não metal? É só não metal, né? Por favor. Vocês viram cloro com cloro, hidrogênio com hidrogênio, nitrogênio com nitrogênio. Todos eles são não metais. Isso quer dizer o quê? Que possuem alta eletronegatividade. Agora, uma dica que eu vou dizer para vocês, que aqueles colegas que forem ver, de repente, no livro do ensino médio, está escrito lá, quando a diferença de eletronegatividade entre os diferentes pares que participarem de uma ligação química for elevada, você vai ter um exemplo de ligação iônica. Se você pegar na tabela periódica e descobrir quanto vale a eletronegatividade do cloro. A eletronegatividade do cloro, lembra que o tio falou, é um número, ele vale em torno de 3. Qual é a eletronegatividade do sódio? A eletronegatividade do sódio vale 1. Depende da tabela periódica. A tabela periódica dá 1, o outro dá 1,1, tá? Mas, mesmo assim, você faz a diferença aí. Quanto dá 3 menos 1? 2. O que acontece quando você pega dois materiais exatamente iguais e faz a eletronegatividade? Oxigênio com oxigênio. Da esquerda vale 3,5, da direita vale 3,5. Cada um puxando no sentido contrário. 3,5 menos 3,5 vai dar o quê? Vai dar 0. Não é isso? Quando você puxa a diferença de eletronegatividade entre o oxigênio do lado esquerdo e o do lado direito, como ambos têm a mesma eletronegatividade, vai ser 3,5 menos 3,5. Que é o quê? Como disse a Hanna aqui, é uma metal
reagindo com outro metal. Então vai ser o quê? O delta, que a gente chama de delta. O que é a diferença na matemática ou nas ciências exatas? É o delta. Então o delta de eletronegatividade entre os diferentes átomos vão ser o quê? No caso de uma ligação covalente que a gente está vendo até agora, está sendo o quê? Está sendo 0. Mas no caso da ligação que a gente viu semana passada, que é uma ligação iônica, não foi 0. Foi 2, porque é 3 menos 1 vale 2. Ligação iônica. Então você compara aí. O valor mais alto de eletronegatividade vale 4. E quando você pega uma eletronegatividade que a diferença entre elas vale 2 unidades, porra, cara, é metade da eletronegatividade mais alta que tem. Isso é uma diferença muito substancial. Nos livros de ensino médio, eles costumam colocar assim, valores de diferença de eletronegatividade acima de 1,7. Nos livros do ensino médio, eles costumam dizer que são ligações iônicas. Isso é encontrado nos livros do ensino médio. Então, eles colocam lá, delta maior que 1,7, você tem uma ligação iônica. Mas deixa eu só falar para você, meu bem, Hanna, nem sempre isso acontece. Se você pegar o ácido fluorídrico, não, todo mundo que fez ensino médio, que aprendeu um pouco de química, aprende assim, tá? É uma forma, digamos assim, quanto mais, né, uma forma realística de você conseguir botar os seus pés no chão e você conseguir perceber a diferença sem precisar saber quem é metal e quem é não metal. Esse é o básico. Aqui o que a gente procurou fazer é o seguinte. Não, quando você tem um metal reagindo com um não metal, você tem o quê? Uma alta diferença de eletronegatividade. Só que a gente não quantificou quanto vale essa eletronegatividade. Lá no ensino médio, quantificaram para poder facilitar a vida de vocês. Mas aqui eu não procurei falar isso. Eu disse o seguinte, quando você reage um metal com um não metal, você tem uma tendência a ter uma alta diferença de eletronegatividade entre as duas diferentes espécies. Porque o metal, ele é o quê? Pouco eletronegativo. E o não metal, muito eletronegativo. Então, vai existir um delta grande aí. E esse delta grande pode ser suficiente para quê? Para que haja uma doação permanente eletrônica do metal para o não metal. De quem? Do elétron. Então, o metal doa espontaneamente, sem precisar de esforço, né? Sem precisar de esforço. Quando eu falo esforço, eu estou falando de energia, tá? Sem precisar de esforço energético para o cloro, para o não metal. Já especificamente aqui, não. No caso da ligação covalente, não. Você não doa, você compartilha, porque a força entre as espécies é praticamente a mesma, porque eles têm a mesma natureza química. Quando eu falo que possuem a mesma natureza química, é porque um é metal e o outro é metal. Um é ametal e o outro é ametal. Agora, quando eu reajo, quando eu coloco de frente um metal com um não metal, eu estou colocando espécies distintas, com propriedades diferentes. Agora, quando eu coloco um não metal com não metal, eu estou colocando espécies de mesma natureza química. E como os exemplos que nós vimos até agora, foram espécies exatamente iguais, né? Foram geminadas. É cloro com cloro, hidrogênio com hidrogênio, oxigênio com oxigênio. Tá bom? Isso aqui não tem tanto foco para a gente, mas eu vou falar só para desencargo de consciência, é o caso da ligação metálica. A ligação metálica só vai acontecer entre metais. Exemplo, você pega um fio de cobre, você lá descasca o fio, né, de cobre, aí você vai perceber aquele metal dourado, avermelhado, nada mais é do que o cobre. Como é que um átomo de cobre se liga ao outro? Como os metais eles possuem poucos elétrons na camada de valência e eles não conseguem segurar firmemente esses elétrons, os elétrons se soltam. Os elétrons se soltam e ficam o quê? Ficam em grande quantidade girando entre os átomos, não pertencendo a mais nenhum deles e, ao mesmo tempo, pertencendo a todos. Então, criou-se um conceito chamado mar de elétrons,
que é um conceito que é usado para você falar que os metais possuem uma grande quantidade de elétrons livres. E são justamente esses elétrons livres responsáveis pelas propriedades intrínsecas aos metais. Como exemplo, quando você dá um empurrão nesses elétrons eles se alinham e formam o quê? Eles conduzem eletricidade muito facilmente. O que é dar um empurrão de elétrons? Dar um tapa no elétron é você implicar sobre esses elétrons uma força. Só que a qualquer força, não. A força que a gente gera no bumbum do elétron para ele poder se movimentar, a gente chama de força eletromotriz. A força eletromotriz nada mais é do que uma diferença de potencial elétrico. É o que acontece lá na tomada elétrica sua. Na sua casa, se você morar no Rio de Janeiro, vai dar batendo em torno de 110 volts. Entre 90 e 120 volts, tá? Que ela oscila. Isso aí indica a força necessária para poder colocar os elétrons para poder se movimentarem e gerarem uma corrente elétrica. Então, a corrente elétrica acontece justamente por causa da presença de elétrons livres. E onde é que você tem isso? Nos teus queridos metais. Nos ametais, esses elétrons não estão livres. Por quê? Porque eles estão de que forma? Estão ligados covalentemente. Você forma pares eletrônicos, então os elétrons não estão livres. Então, por isso que os não metais, eles são o quê? Eles são isolantes elétricos, porque eles não possuem elétrons livres, e no caso específico dos metais, eles possuem um mar de elétrons, porque como eles não gostam dos elétrons que eles têm, né, eles são pouco eletronegativos, eles liberam esses elétrons, os elétrons ficam todos boiando, né, ficam todos flutuando em torno de todos os átomos. Então, você tem um monte de elétrons livres. Então, você conduz eletricidade e calor com facilidade. Caminho inverso dos não metais. Por quê? Os elétrons estão presos. Em que forma, professor? Na forma de uma ligação covalente. Você pega um par eletrônico e gruda lá, e esse par fica lá no centro, como vocês viram ali, né? Ele fica equidistante aos átomos que estão fazendo a ligação. Então, os elétrons estão presos, então ele é um isolante térmico, um isolante elétrico. No caso dos metais, como os elétrons estão livres, você tem esse mar de elétrons aí em torno de todos os átomos, você tem o quê? Você tem uma boa condução de eletricidade e de calor. Por isso que lá no seu churrasco, você estiver tomando seu banhozinho de sol, igual um crocodilo, ou igual uma jacaroa, igual a cuca, você faz o seguinte, você beba em garrafinha o seu refrigerante em garrafa de vidro e não em garrafa de metal, tá? O que eu tinha que falar de ligação metálica era só isso, não nos interessa tanto, tá? Resumão aqui que a gente viu. Iônica, você tem transferência de elétrons, covalente, você tem um compartilhamento de pares de elétrons, e na ligação metálica você tem o quê? Você tem a formação de um mar de elétrons, né? Que fica envolto em todos os metais, tá? Quando vocês forem beber, não sei aí, né, se vocês todos são igual a mim, não bebem, mas se acaso vocês forem beber, não bebam na praia ou na festa em metal. Metal é bom condutor de eletricidade e de calor. Você botou a mão nele, ele passa. Aquela sensação gelada que você tem é justamente ele passando, perdendo calor para sua mão. Ele está tirando o calor da sua mão e você está tirando o quê? O teu corpo, na verdade, a transferência de calor está vindo de você para a lata de cerveja ou de refrigerante. Então, se você usa vidro, o vidro é isolante térmico, então ele não permite que a sua mão e o meio ambiente eleve a temperatura rapidamente do que está dentro da garrafa, tá? Então, a sensação é ótima quando você está com sede, você bebe, ou então você está a fim de beber alguma coisa gelada, você bebe um refrigerante, um chá gelado, mas esquenta muito rápido. A sensação é gostosa na mão, porque está passando para sua mão. Então esquenta rápido, a não ser que você beba rápido.
Mas, tipo, às vezes você está com uma criança na praia, uma pessoa mais de idade, então a pessoa vai beber um mate, um iced tea lá, rápido. Então, se você quiser evitar que isso aconteça, você pega um copo de plástico ou então numa garrafa de vidro. Lembrando que existe diferença de sabor entre a garrafa de vidro e a garrafa de metal e a de plástico. Eu consigo perceber. É outro superpoder que eu tenho. Eu não gosto de beber nada, eu prefiro sempre as minhas opções são sempre metal, vidro e, em último caso, em última instância, plástico. Não sei quem já bebeu aí refrigerante em garrafa de plástico e teve o prazer de beber um refrigerante num copo de metal gelado. É diferente, tá? Agora também eu não sei se é meu cérebro distorcido que faz isso comigo ou se realmente existe diferença. Mas é verdade, Fernando, tem diferença. Faz o seguinte, não sei, eu não bebo refrigerante, mas tipo, quem bebe refrigerante, pega uma coca de vidro, assim, normalmente tem em padaria, você pega uma coca de vidro e, e vai, e toma. E pega depois e depois você bebe sob uma situação similar. Tipo, na quarta-feira você bebe uma garrafa de vidro na padaria do seu Joaquim. Aí na quinta-feira, no mesmo horário, você vai beber um petzinho, um pet de 600 ml lá com teu filho, tua irmã, tua esposa, tua namorada, teu namorado, e com um pet de 600. Mas você beba na garrafa, vai sentir diferença. Pô, eu não gosto de Coca-Cola, eu detesto Coca-Cola, mas eu consigo perceber, o meu palato consegue perceber a diferença. Então, isso tudo está associado ao material, porque são materiais diferentes, então eles vão se comportar termicamente diferente, de forma diferente. Vamos lá, criança. A gente continua ainda o assunto de ligações covalentes, tá? O que a gente falou de ligações covalentes? Ligação covalente é a ligação onde ocorre doação eletrônica. Por que ocorre doação eletrônica? Porque não existe um rompante de força entre os diferentes átomos envolvidos na ligação. Eles possuem força similar, olha o que o tio está falando, força similar, ou nos exemplos que eu dei para vocês, exatamente iguais, tá bom? As forças sendo exatamente iguais, você não tem muito o que pensar. Um puxa 100 quilos para a esquerda. O Fernando tem um irmão gêmeo, o Ferdinando. Então, o Ferdinando puxa 100 quilos para a esquerda e o Fernando puxa 100 quilos para a direita. A bandeirinha no cabo de guerra vai ficar onde? A bandeirinha no cabo de guerra vai ficar exatamente no meio. Eu pergunto para vocês, existe alguma distorção na nuvem eletrônica? Existe uma tendência do elétron ficar mais perto de alguém, do par eletrônico ficar mais perto de alguém? Não. Fernando e Ferdinando possuem exatamente a mesma força. Então não tem como você falar, olha, o Fernando é um pouco mais forte, então o par eletrônico vai ficar mais próximo dele. Não. Mentira. Tá? Que é? O que é GT? Até a GT. Eita, tá vendo como é que o tio não sabe nada de birita? Nossa, aprendendo com os pinguços do nosso meio acadêmico aí. Bem que poderia ter na Veiga de Almeida uma pós-graduação em cachaça, né? Ou então em cervejaria, assim, essas coisas são legais pra caramba. Eu vi isso na engenharia química, muito legal. Agora eu fico imaginando para quem é consumidor, deve ser um paraíso, né? O cara aprender a fazer cachaça, né? Aprender a fazer cerveja. Eu lembro que um amigo meu, da época de engenharia, na UFRJ, ele era tão doido que a gente fazia essas coisas no laboratório, ele testava, ele só via passando mal, né? Ele era movido a Velho Barreiro, não sei quem conhece o Velho Barreiro.
Ele ia para o antigo, não existe mais circo voador, né, crianças? Ele ia para o circo voador, ele saía da cidade universitária já calibrado e calibrava lá nas ruas da Lapa, para depois ir para o circo voador, para ver as bandas de punk rock. Se eu disser para vocês que esse camarada só vive em Brasília, ele é da Defesa Civil, para você ver como é que quem vê cara não vê coração, né? O cara, filho de português, tem 1 metro e um pouco mais de 1,5 metros ele, gente boa demais, mas completamente insano no quesito etanol. Gosta muito. Baixinho é feroz. Que? Credo, credo. Sommelier de cachaça. Tamo junto. Sim, sim, credo. Conheço, Deus me livre. Por que Rafael falou Deus me livre? Ah, tá. Ah, do Velho Barreiro, você sabe o que que é? Ah, não, Velho Barreiro é uma cachaça, filho. Velho Barreiro, 51, 88. E pioca você bebe? Meu camarada, olha só, vocês ficam de bico doce aí, mas quando tem festa lá no. Aquelas festas malucas lá na Veiga, lá na Tijuca, nego, eu já vi nego bebendo, sei lá, só não vi bebendo mijo de gato ainda, mas o que vocês imaginarem, eles botam as vodkas lá com um nome que eu nunca vi na vida, aquela vodka que foi feita no fundo de quintal do seu Manel. E nego bebe. Você tá de bico doce falando mal do pobre do Velho Barreiro, uma cachaça clássica nacional. É o isoporzinho, Júlia, tá por dentro, hein, bebê? Tem uma tal, semestre passado aprendi que existe uma tal de vodka Cracóvia, mano. Uma vodka aí que é consumida pela rapaziada da Tijuca no isoporzinho. Vamos lá, crianças. Chega de isoporzinhos, que só de falar, nego vai ficar bêbado aí. Rana, você conhece a vodka Cracóvia? Pra você falar que é uma vodka que você já provou e já passou mal, né? Esse um é de delícia ou um que nojo? É, tem que tomar cuidado, né? Ela botou um. Mas esse sim é de quê? De ai, Deus do céu, que saudade do isoporzinho da Cracóvia. A Cracóvia, Deus do céu. Na minha época de aluno era Smirnoff. Ó, meninos ou meninas que forem convidar a querida Hannah Hess, não ofereçam para ela Cracóvia. Ofereçam uma coisa mais. Espero que seja elite, né? Pô, Natasha também, pelo amor de Deus, essa vodka aí também, essa é velha, essa eu conheço. Essa daí é água de perfume, maluco. Você bebe ela, tu fica com a boca perfumada. Deus do céu. Vocês também. Deus do céu. Vamos voltar aqui, gente. Polaridade das ligações. Recapitulando, ligação covalente, você tem o quê? Você tem compartilhamento. Ligação iônica, você tem doação. Lembra que na ligação iônica, o que, que acontecia? Você tinha alguém que perdia elétrons e outro que recebia elétrons. Quem perde elétrons fica positivo, fica permanentemente positivo. E ele se transforma num cátion. Ele fica o quê? Ele é uma carga. O átomo, ele fica o quê? Com uma carga global positiva. E o que recebe o elétron, ele fica com uma carga global negativa. Então você tem a formação de um cátion, que é um átomo com uma carga permanente positiva, e você tem um ânion, que é um átomo com a carga permanente negativa, até que ele não tenha, obviamente, é, uma outra transformação e que se envolva em outra ligação química. Mas, a princípio, pelo menos a nível de status quo, naquele momento, ele está positivo, o metal e o ametal, não metal, está negativo. Isso é o caso específico de uma ligação iônica. São fortemente polarizadas. E você vai ter um polo muito bem definido. Você vai ter um polo positivo, que é o cátion, e um polo negativo, que vai ser o ânion. Por quê?
Porque você tem uma estrutura toda negativa na forma de um ânion e vai ter uma estrutura toda na forma de um cátion, tá? Fortemente polarizado justamente por isso, tá? Já na ligação covalente, você pode ter um pouquinho de problema na interpretação, nessa visão. Você, na ligação covalente, você tem dois tipos de ligação covalente. Você tem a ligação covalente apolar, que foram que nós vimos até então, que alguém já até falou aqui. Quando eu fico muito tempo olhando para esse chat branco aí de fundo branco, meus olhos começam a lacrimejar, eu não vejo mais nada. Eu fico uma japonesa nipônica, uma japonesa platinada, né? Então, o que acontece? Quando você tem um cloro com cloro da esquerda com cloro da direita, a bandeirinha ela fica exatamente no meio, ela não se move, ela fica o quê? Ela fica com uma distância exatamente igual. O elétron está tão distante para a direita quanto para a esquerda, ou seja, ela está no ponto médio da distância, exatamente no centro. Então, isso quer dizer que não existe formação de polo. O que é polarizar? O Brasil atualmente não está polarizado politicamente? Existem pessoas que são pró de um determinado indivíduo, existem pessoas que são contra esse determinado indivíduo, tá? Na verdade, a nível político, o Brasil sempre foi assim, muito polarizado, né? Só que atualmente, em função disso, até as pessoas que eram tidas como inimigas acabaram se juntando em prol de uma causa. Isso é polarizar. Vou dar um exemplo. Vocês estão tendo aula com um determinado professor. Esse professor é francês, não é na Veiga de Almeida, é de outro curso. Aí, todos os alunos odeiam a aula desse professor. Ou seja, todos os alunos vão se juntar, vão se concentrar num propósito. Então, isso é polarizar. Qual é o propósito? Trocarem esse professor de Marte por um professor do planeta Terra, tá? Vocês estão tendo aula com um professor marciano, ele é verde. Vocês não querem, vocês querem um professor, aceitam até estranhos, autistas, mas não querem o professor marciano. Então vocês vão lá e vão se polarizar, vão concentrar as ideias em um propósito e vão. Isso acontece em ligações também. Quando você diz que a ligação é apolar, não houve, a ligação química, ela não proporcionou uma concentração de carga. Ninguém saiu privilegiado, não houve concentração de carga. Na ligação polar, isso acontece. Na ligação apolar, não. A apolar a gente viu, né? O oxigênio da direita com o oxigênio da esquerda. Existe formação de polos? Não existe formação de polos. Por quê? O elétron, o par eletrônico, ele está exatamente no meio. Então não existe privilégio, não existe partes beneficiadas aqui para gerar um distúrbio na nuvem eletrônica, tá? Então, no caso de dois átomos geminados, HH, Cl, Cl, OO, NN, todos eles vão formar ligações covalentes apolares. Por quê? A ligação está exatamente no meio. A bandeirinha do cabo de guerra está exatamente no meio. Não existe privilégio, tá? Agora, no caso da ligação apolar, vai ter uma certa diferença de força entre as espécies. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Quando você tem um hidrogênio, você tem aqui, olha, esse hidrogênio aqui, o par eletrônico vai estar... Vocês conseguem ver essa bolinha vermelha na minha mãozinha? Tá. Então, essa bolinha vermelha que está aí indica o par eletrônico. Está exatamente no meio. Estando no meio, a bandeirinha não se move, não tem privilégio. Agora pensem o seguinte. O H, ele possui 2,1. Isso é a tabela periódica que diz, ninguém precisa decorar. O H, ele possui 2,1 de eletronegatividade. Eu já estou te dando a dica. O Cl tem 3. A diferença de eletronegatividade é igual à da semana passada?
Lembra que da semana passada dava 2, né? Era 3 menos 1 vale 2. Aqui vai ser 3 menos 2,1, 0,9. Que diferença, né? O outro era mais que o dobro em relação a essa. Aí eu pergunto para vocês, o cloro ele é mais forte do que o hidrogênio, né? Porque ele tem 3 de eletronegatividade e o hidrogênio possui o quê? O hidrogênio possui 2,1 de eletronegatividade. Só que o cloro é mais forte, mas não é mais forte o suficiente para poder arrancar o elétron da camada do hidrogênio. Então, mesmo ele sendo mais forte, ele não tem força suficiente para arrancar de forma definitiva. Então, o que acontece? Ainda é vantajoso, a nível energético, compartilharem. Porque a diferença de polaridade, a diferença de eletronegatividade não é tão elevada. Se a diferença de eletronegatividade não é tão elevada, a ligação vai ser o quê? Vai ser covalente. Eles continuam compartilhando o par eletrônico. Só que tem uma diferença, gente. Como o cloro é mais forte, no cabo de guerra, a bandeirinha não está exatamente no meio. A bandeirinha está mais próximo de quem? A bandeirinha está mais próximo de quem? A bandeirinha. A ligação química, quem disse que é obrigada a ligação química ocorrer entre espécies iguais? A água que a gente bebe não é feita de H2O aí, ó, 2 de hidrogênio com 1 de oxigênio? Não precisa necessariamente ser igual, gente. Se fosse assim, a gente estava lascado no planeta Terra, tá? Não precisa ser igual. Eu dei exemplo de ligações iguais anteriormente como exemplo, facilitador, tá bom? A, a água que a gente bebe, ela não é composta de um único átomo. Ela é composta por água, perdão, é composta por hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá bom? Então, olha aqui, esse aqui é o HCl, é uma substância que a gente usa muito em laboratório para poder para desinfecção, ou então quando a gente usa um desengordurante na vidraria, esse desengordurante normalmente é caráter básico, e a gente coloca o ácido para poder o quê? Neutralizar, e a gente poder usar a vidraria na paz. Voltando aqui, como o Cl, Clarice, que fique bem, bem claro para você que a gente tem mais de 120 elementos químicos na tabela periódica. Todos eles podem, em algum modo, dependendo do nível energético fornecido, podem intercambiar. Tá bom? Vamos lá. Já foi dito aqui que o Cl é mais forte que o H. Então a bandeirinha está aqui? Não. A bandeirinha está mais perto do H? Não. A bandeirinha está exatamente no meio? Também não. A bandeirinha está mais perto de quem? A bandeirinha está mais perto de quem? Do cloro, como já foi dito pelo Guilherme. Agora eu pergunto para vocês, se esse... Espero que tenha alguém comendo aí. Eu vou falar uma coisa bem terrível aqui. Vou falar, hein? Então, beleza. Vocês sabem que da minha boca só sai coisa boa, então olha só. Vamos fingir que o par eletrônico é um cocô. Bem fedorento. Quem vai estar mais fedido? Ó, quem vai estar mais fedido aqui, em cima, no H2? Os dois vão estar fedendo igual, né? Vão estar sentindo. Os dois estão sentindo o cheiro da mesma forma. Por quê? Porque os dois estão à mesma distância do tolete. Nossa, que professor podre. Mas isso funciona no cérebro, porque vocês estão rindo aí atrás, mas estão imaginando. Agora, quem é que está sofrendo mais aqui com o cheiro? Quem é que está sofrendo mais com o cheiro aqui, o hidrogênio ou o cloro? Onde é que o nariz está sendo mais afetado, o cloro ou o hidrogênio? Como o cloro é mais forte e o negocinho a bandeirinha tá suja daquilo, quem é que está puxando com mais força aqui a bandeirinha para mais próximo de si? É o cloro. Então, o negocinho que não está cheirando muito bem está mais próximo de quem? Está mais próximo do cloro.
Aí eu pergunto para vocês, a distância não vai influenciar no aroma, né? No ambiente? Sim. Não, quem sofre mais, Gustavo, é o cloro, não é o hidrogênio. Quem está sofrendo mais é o cloro, porque a coisa que não cheira muito bem está mais próxima do cloro, tá? Agora eu te pergunto, olha só, o cheiro desagradável não é negativo? A gente pode dizer que esse cheiro desagradável tá o quê? Tá no vermelho, né? Não é isso? O cheiro desagradável é negativo, tá no vermelho. Então, se a gente diz que esse cheiro desagradável é negatividade, qual dos dois estão mais negativos aí, o cloro ou o hidrogênio? Se eu estou te dizendo que o cheiro desagradável é um exemplo de negatividade, né? Porque o cara está demonstrando que não é muito chegado a banho, né? E também não está se incomodando muito, a gente vai dizer que qual dos dois é mais negativo? O mais fedorento, né? Porque está ligando muito para isso. Se eu estou te dizendo que o fedor é uma negatividade, é um mau hábito, é uma coisa ruim, quem dos dois aqui é mais negativo? É o cloro. Todo mundo está falando que é o cloro e acertou. Agora, é o que vai acontecer aqui com a nuvem eletrônica. A gente aqui está percebendo que o elétron ele é compartilhado. Agora voltamos para o elétron. O elétron é compartilhado, mas como o cloro é mais forte, o elétron ele fica mais próximo do cloro. E qual é a carga do cloro? Perdão, desculpa, perdão. O elétron fica mais forte do cloro. E qual é a carga do elétron? A gente já viu lá na aula inicial. A carga do elétron é o quê, meninas e meninos? A carga do elétron é negativa. Então, pensa comigo aqui, pensa contigo. Aqui, exatamente no meio, pô, o lado esquerdo era zero e o lado direito era zero. Por quê? Porque é apolar. Os dois têm a mesma força e se cancelam. Mas aqui não se cancelam, gente. No cabo de guerra, o cloro deixa o par eletrônico mais próximo dele. Se esse cara aqui fica mais negativo, é porque esse aqui vai ficar o quê? Mais o quê? Mais o quê? Vai ficar com sinal contrário, mais positivo. Então aqui você tem a chamada ligação covalente o quê? Polar, porque você tem a formação de polaridade. Você tem a formação de um polo negativo aqui, porque esse cara aqui é mais forte, e aqui você tem um polo em contrapartida, né? Para poder balancear a molécula, você tem um polo positivo, tá? Aqui você não tem formação de polo, porque o elétron está exatamente no meio do caminho. Não. Cátion e ânion não tem nada a ver com ligação polar, com ligação covalente. Fernando, ligação iônica é que tem a ver com cátion e ânion. Porque o cátion é um átomo que doou o elétron. E o ânion o cátion é um átomo que doou o elétron e o ânion é um átomo que recebeu o elétron. Não está tendo nada disso aqui. Ninguém está recebendo, ninguém está doando, ninguém está recebendo nada. Aqui está sendo um compartilhamento. Só que um compartilhamento que um cara é mais forte. É tipo a gente, né? Pô, eu estou compartilhando lá com a patroa, mas eu sei que no fundo a patroa é mais inteligente que eu, mais esperta que eu. Então, no fundo, o cachorro gosta mais dela, o gato gosta mais dela, os filhos gostam mais dela, as minhas tias gostam mais dela. Ou seja, o amor está deslocalizado em direção a ela. É um compartilhamento, isso aí. Só que especificamente um lado se beneficia mais do que o outro. Parabéns, Giovana, perfeito. Existe um beneficiado maior. De que forma? Aquele que é mais forte. Tá bom? Agora, é um compartilhamento, existe um casamento aqui. Mesmo que uma pessoa tenha um comportamento mais dominante, não quer dizer que não haja amor, que as pessoas não convivam juntas. Tá entendendo? Isso aqui continua, esse par eletrônico que está mais próximo do cloro, continua também pertencendo ao hidrogênio. Só que ele está mais próximo de quem? Mais próximo do cloro. Por quê? Porque essa pessoa é mais dominante.
os filhos acabam ficando debaixo da chancela dela, ela fica em cima, enchendo o saco. Aí o rapaz aqui, não, o rapaz é mais à vontade, deixa lá, não, ela aqui, deixa ela lá. Tá bom? Ela domina. Mas o filho também é desse cara. O par eletrônico é o filho. Oi. A diferença de eletronegatividade maior que 1,7 torna a ligação não covalente mais? Não, nada a ver com isso. Quando eu falei do delta, estava falando de ligação iônica. O delta acima de 1,7, quando você tem um metal reagindo com um não metal, e um delta de eletronegatividade acima de 1,7, você tem uma ligação iônica, onde ocorre o quê? O divórcio. A mãe vai lá, o pai está com o filho, pensando que vai ficar com o filho, mas aí o que acontece? O pai sabe que convém a ele, né, ela é uma boa mãe, e ele vai e não entra em guerra, ele vai lá e o filho fica com você. Ele deixa o filho com a mãe. Tá então, entendendo? essa nuvem assim, maior do cloro, não é eletronegatividade maior? Sim. Eletronegatividade, mas eletronegatividade não tem nada, não tá. Isso aqui é uma ligação covalente, não é uma ligação iônica. Ele é mais eletronegativo, mas a eletronegatividade dele não é forte o suficiente para arrancar em definitivo o elétron do hidrogênio. Se você pegar a diferença de eletronegatividade entre o cloro e o hidrogênio, dá 0,9. E o que a gente tinha dito anteriormente era sobre ligação iônica, e tinha que ser 1,7. Tá bom? Agora, o que acontece é o seguinte, como ele é mais forte, se você pode... O que é um odor, na verdade? O que é um odor? Seja uma fragrância de um perfume, um cheiro de uma comida. É o quê? São moléculas que foram o quê? Foram dispersas para o meio ambiente. E elas são o quê? São voláteis. Elas ficam o quê? Elas são voláteis, elas saem. Quando você abre um vidro de acetona, o que acontece com aquele vidro de acetona? Ele evapora e você sente facilmente o cheiro. O álcool também é parecido. Então, ele ocupa espaço. Na verdade, são moléculas que estão ocupando espaço que acabam entrando o quê? Nas suas fossas nasais, você percebe a existência dele. Se isso aqui fosse um perfume, onde é que você acharia que haveria uma concentração maior de cheiro? Ó, o perfume está aqui, ó. A mulher é mais forte. Vamos pensar em coisa boa. Um Chanel número 5. A mulher pegou... Pronto, minha mãe, ela gosta de... Minha mãe se amarra em perfume, né? Então, a minha mãe, ela gosta de perfumes legais. Então, ela pega um perfume da Dona Alice, Alice Sênior, e coloca aqui. Coloca um perfume da Alice Sênior aqui. As moléculas que vão inalar mais intensamente que vão, obviamente, vão sair do vidro e vão empestear o ambiente de forma benéfica, vão estar mais próximas do cloro ou do hidrogênio. A gente sabe que é do cloro. Então, se a gente conseguisse dar cor à concentração de cheiro, obviamente que a concentração maior estaria aqui. A mesma coisa acontece com a nuvem eletrônica. É uma nuvem, é como se fosse uma... Pensar o seguinte. Lembra que eu falei para vocês quando vocês têm um carro andando em cima de uma estrada de barro? Não tem? Se eu coloco um carro girando aqui, uma Toyota Hilux, com tração nas 4 rodas aqui, girando, fazendo bagunça na estrada de barro, e do outro lado, um Fusca, quem é que vai levantar mais poeira? O carro da mulher ou o carro do formiga? Onde é que vai ter mais poeira? Onde é que você vai perceber que teve uma nuvem mais elevada de poeira? A nuvem da patroa. O carro dela tem um motor mais potente. Aqui, especificamente, vai ocorrer o quê? A nuvem, ela poderia ser simétrica, ser bonitinha, mas existe essa assimetria em função da força maior do cloro. O motor do cloro é mais intenso, então
ele arrasta para mais próximo dele a nuvem eletrônica, e como os elétrons eles giram mais próximos aqui, então a nuvem aqui também vai ficar maior. Tá bom? Ok, crianças? Existe um S aí? Lembrando que a gente está falando isso, essa questão de ligação covalente polar e apolar, eu estou falando de ligação covalente. A ligação da semana passada foi ligação iônica. Na ligação iônica você tem informação de cátion e ânion. Relembrando, o que é cátion? Cátion é a espécie que doa o elétron. E ânion é a espécie que recebe o elétron. Isso a gente viu semana passada. Professor, Não existe na ligação. Em relação à eletronegatividade. Desculpa. Não, só para finalizar aqui, para não ficar com pontas abertas. Não existe formação de cátion e de ânion na ligação covalente. Semana passada nós vimos ligação iônica, onde ocorre o quê? Um átomo, uma espécie atômica, doa permanentemente um elétron para alguém. Quem doa vira cátion, quem recebe vira ânion. Cátion, o que é cátion? Definição de cátion. É um átomo que doou o elétron. O que é ânion? Uma espécie que recebeu o elétron. Então, esse conceito de ligação covalente, a eletronegatividade não é forte o suficiente para que uma espécie atômica doe essa onda. Então, eles não perdem tempo. O que eles falam? Aqui. Espera aí. Estou sabendo aqui, a internet deu uma caída aqui. Só um instante. Estou esperando a bodega voltar. Calma aí. Olha aqui. Vou estar recapitulando. Ligação iônica, ligação permanente de uma espécie para outra. Um como B e o outro recebe. Acabou. Um é muito mais forte, o outro é mais fraco. A diferença de negatividade é acima de 1,7. Acabou. É um ametal com metal. É um não metal com metal. Hoje, ligação covalente, você está vendo relações entre não metais. É um não metal reagindo com não metal. Na ligação de hoje, não tem cátion nem ânion. Essa definição é inexistente aqui. Aqui você tem compartilhamento eletrônico. A eletronegatividade influencia, mas não igual à da semana passada. A diferença de eletronegatividade da semana passada, a diferença era tão grande e era tão influente que fazia com que um átomo doasse e o outro recebesse. Aí você tem formação de cátion e ânion. Não mais. Aqui não mais. Tá? Aqui você tem uma espécie que pode ser exatamente igual à outra, que resolvem compartilhar elétron. Por quê? Porque não existe questão de força. Está travado ainda? A minha internet está normal aqui. Pode ser conexão de quem está aí, do outro lado. Tá? Então, só para matar isso aí, não existe o conceito de cátion, quer dizer, o conceito até existe, mas cátion e ânion não é aplicado à ligação covalente. Cátion e ânion é um conceito aplicado à ligação iônica, onde ocorre alguém doando elétrons e alguém recebendo elétrons, de forma permanente. Aqui, na ligação covalente, você tem um compartilhamento. Ah, professor, e essa história da eletronegatividade? A história da eletronegatividade influencia em qualquer tipo de ligação química. Onde é que está o diferencial? Está o diferencial no quantitativo. Na ligação iônica, a diferença de eletronegatividade tem que ser alta, igual vocês aprenderam lá no ensino médio, em torno de 1,7. E outra coisa, na ligação iônica você tem um metal reagindo com um não metal. Na ligação covalente, você tem uma diferença de eletronegatividade que não é tão elevada, tá? Porque, e às vezes é até inexistente, no caso específico aqui, né? Hidrogênio reagindo com hidrogênio.
os dois possuem a mesma eletronegatividade, ou seja, a diferença vai ser zero aqui. No caso específico do que a gente viu anteriormente, o HCl, a diferença de eletronegatividade é 0,9. E a gente combinou que tinha que dar em torno de 1,7. Então, não existe aqui, ó, a diferença de eletronegatividade aqui não é suficientemente grande para que... Não, primeiro vai ser a Kátia que vai falar, tá, Aline? Só um instante. Tá. A diferença de eletronegatividade não vai ser autossuficiente para arrancar, mas ela tem uma relevância para te dizer o quê? Não é forte o suficiente para arrancar, mas existe uma força para poder tirar ela do centro e arrastar o par eletrônico para mais próximo dele. Só o fato de você arrastar o elétron para mais próximo dele, do cloro, faz com que ele fique o quê? Mais negativo. Por quê? Se o elétron é negativo e você deixa ele próximo do cloro, o cloro vai ficar mais negativo. Se o cloro fica mais negativo, é porque, em contrapartida, o hidrogênio ficou o quê? Mais positivo. Tá? E isso aqui não é a formação de um ânion. Isso aqui não é a formação de um cátion. Por quê? Porque o conceito não é esse. Para você formar um cátion, você tem que doar permanentemente. Fica isolado, não tem compartilhamento de nuvem eletrônica. Eu doei o meu elétron, a pessoa está lá distante, não existe mais, eu não tenho mais contato de nuvem eletrônica com aquela outra entidade. Eu virei um cátion porque eu doei o elétron, eu doei um cátion para a Aline. A Aline virou um ânion porque a Aline recebeu esse elétron. Existe algum vínculo de nuvem eletrônica entre eu e a Aline? Não existe. Porque não precisa, porque eu dei o meu elétron para a Aline. Agora aqui não. Aqui eu não dei o meu elétron para a Aline. Eu estou compartilhando o meu elétron com a Aline. Só que como a Aline é mais dominante, o elétron ela é mais forte, o elétron está mais próximo de Aline. Então a Aline fica mais negativa e Formiga fica mais positivo. Kátia. Professor, Oi. Desculpe interromper. É o seguinte, só para eu fechar um pensamento aqui, nós estamos na iônica covalente metálica, certo? Mas a metálica eu não vou cobrar. Tá certo. Então, a gente pode... Então, elas são intramolecular, certo? Isso, intraatômica. Certo. O termo correto seria intraatômica. Então, a intermolecular, que eu já andei pesquisando aqui, né? Que é de entre polo moléculas. permanente, de polo indevido, ligação de hidrogênio, por exemplo, que eu estou aprofundando na intermolecular, até mesmo para poder responder o fórum, para poder entender um pouco mais. Era só para entender isso mesmo, que a intramolecular é iônica, covalente, metálica, mas assim, não é muito o assunto do fórum, certo? Não, calma aí, você está confundindo. Sim. Você está aprendendo aqui ligação intraatômica. É uma ligação química que ocorre entre átomos. Quando acabar esse assunto, eu vou falar de ligações intermoleculares, que são ligações que vão ocorrer. Esse assunto ainda. Não, a gente vai falar de ligações entre moléculas. Certo, aqui você está tendo o quê? Aqui você está aprendendo a fazer uma molécula. Isso aqui é uma molécula de hidrogênio. Quando você aprender a construir uma molécula, aí você vai entender como é que uma molécula se comporta de frente à outra. Tá? Entendi. É outra história. Eu estava estudando a diferença, né, de intramolecular com intermolecular, e aí eu fiz essas anotações aqui. Aí quando você entrou na explicação da metálica, eu pensei, às vezes ele está explicando já intramolecular. Então não, você nem entrou no assunto ainda. Não falei nada. Não, ótimo. Não, então tá bom. Muito obrigada. A gente está na intraatômica, nada, querida. Aline? Já entendi, tudo certo. Eu falo tanto que até tirei sua dúvida sem querer. Né? Tá bom. Vamos lá. Obrigada. Nada, querida. Vamos lá. Então, a gente já está fazendo uma outra brincadeira, perdão, a mesma brincadeira, só que com um grafismo diferente. Olha aqui, eu tenho hidrogênio. Como os dois têm a mesma força, o par eletrônico está equidistante aos dois núcleos atômicos aqui. Ele está exatamente no meio.
Como ele está no meio, esse cara aqui não tem carga, esse cara aqui também não tem carga, não tem formação de polo. Por quê? Está exatamente no meio. O que acontece para esse, acontece para esse. Então, há um cancelamento de forças aqui. Agora, aqui já não é assim. Como o cloro é mais forte, ele não existe, não está no meio do caminho. Como ele é mais forte, ele deixa mais próximo dele o par eletrônico, então ele vai ficar mais negativo. E se ele fica mais negativo, é porque esse outro aqui ficou o quê? Mais positivo. Se o cloro ficou mais negativo, é porque o hidrogênio ficou mais positivo. Aqui, o termo que a gente usa para essa carga formada, a gente diz que ele ficou polarizado. Lá na ligação iônica, lá na semana passada, a gente falava o quê? Quem doa elétron, eu estou sempre batendo na mesma tecla para vocês saberem a diferença. Iônica é doação permanente de elétrons. Essa de hoje é compartilhamento eletrônico. Por quê? Porque não existe uma força suficiente entre as espécies, não existe uma diferença de força suficiente para que um arranque do outro o par eletrônico ou os elétrons que estão envolvidos numa possível ligação química. Aqui você não tem formação de cátion e de ânion, aqui você tem a formação de polo. O termo correto é polo, é polarização. Você está polarizando a sua molécula. Isso aqui é uma molécula de ácido clorídrico. Você vai ter uma carga virtual, olha o nome. Aqui é uma carga virtual. Por que eu estou chamando de carga virtual? Porque, na verdade, o cloro não arrancou o elétron do hidrogênio. Então, essa carga é virtualizada. Porque, às vezes, a gente dá uma pancada aqui na molécula, a nuvem eletrônica ela se distorce, e mesmo que esse cara seja mais forte, o elétron ele pode se afastar um pouquinho mais dele em função de um impacto, tá, externo. Mas, a nível energético a nível natural, como ele é mais forte, o par eletrônico vai ficar mais próximo dele. Então ele vai criar uma carga virtualizada aqui, negativa, e o hidrogênio vai criar uma carga negativa virtualizada aqui. Tá? Tá bom? Fala, Aline. Em relação às diferenças de eletronegatividade, que é uma ligação metálica, o que é mesmo? Eu não falei ligação metálica. Eu falei ligação iônica. 1.7. E outra coisa, fala. Mas é o quê? O que tem a ver o 1.7 com a ligação iônica? Gente, para de dormir do outro lado, Aline. Olha só, eu disse o seguinte, que quando a diferença de eletronegatividade entre duas espécies, isso foram o que vocês aprenderam no ensino médio. Quando a diferença de eletronegatividade é maior que 1.7, você tem, normalmente, uma caracterização de ligação iônica. Você percebe um perfil de ligação iônica naquela estrutura. Entendi. Acima de 1.7. Quando você tem isso, que vocês aprenderam lá no ensino médio. Eu não faço questão de falar isso, o que a gente prefere falar aqui? A gente prefere falar que você tem uma ligação formada entre um metal e um não metal, em que a diferença de eletronegatividade é muito elevada. Aí você acaba gerando uma ligação iônica, tá? Mas lá no ensino médio... Se for menor que 1,7, não é mais uma ligação iônica. Não é você falar que é. É tendência. Exemplo, todo mundo que é tricolor é gay? Todo mundo que é botafoguense é chorão? Todo mundo que é flamenguista só tem 2 neurônios? Quem? Caramba! Meu Deus do céu. Não, é porque a Kátia... Porque eu falei que quem... No meio masculino, né, quando a gente começa a ficar sacaneando as outras torcidas, a galera fala que botafoguense é a galera do chororô, flamenguista é cracudo, só tem 2 neurônios, vascaíno é rato, bebe água de esgoto. Eu sou Vasco. Então você é rato. Ratinho.
E os Fluminense, e os tricolores, né, o pó de arroz, né, os meninos, eles não são héteros, né, para a gente falar de forma mais educada, assim. Tá bom. Tá bom? Isso, obrigado, tá? Mas é uma tendência, tá? É igual aqui, quando você tem uma 1,7 de diferença, existe uma tendência muito forte de ser uma ligação iônica, tá bom? Entendi. E Tá, na obrigada. ligação iônica tem formação de cátion e ânion. Na ligação iônica tem Sim. formação de cátion e iônica. Aqui não, aqui existe formação de carga virtual, tá? Ó, outro exemplo aqui com outro desenho. Meninos que são tricolores aí, ó. Oi, Hanna, pode falar. Em relação à ligação covalente coordenada, eu Não, tenho a que gente não deixar vai ela entrar. Não comum precisa. para polarizar? Não, a gente não vai falar da ligação coordenada aqui. Mas você poderia pensar também nessa questão da polaridade, sim. Porque existe uma tendência de doação. É uma ligação que parece até um pouco com a iônica, né? Mas não é. Ele está emprestando, ele não está dando elétrons, ele está emprestando um par eletrônico para uma outra espécie. Está na ligação coordenada. Então, quem está emprestando fica positivo e quem está recebendo fica negativo, tá, Hanna? Tá bom, entendi. A mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que com um grafismo distinto, tá? Nossa. Isso aqui não nos interessa. Aqui, ó, isso aqui é interessante, que está escrito aqui, ó. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, a polarização vai ser mais intensa. Claro, porque quanto mais forte for o átomo, mais próximo do núcleo dele vai estar o par eletrônico. Só que se a diferença for tão grande, vai ficar tão perto dele que o outro vai deixar de ter influência, ou seja, vai virar uma doação permanente. Aí deixou de ser covalente, se transforma. Esse aí é a influência da eletronegatividade, né? Quando a eletronegatividade, a diferença de eletronegatividade entre os dois é exatamente igual, está no meio do caminho. Conforme vai aumentando a diferença de eletronegatividade, ele vai se movimentando, indo em direção àquele que é mais forte. Até chegar a um ponto que a influência do mais fraco deixa de existir e o outro que é mais forte, ele fica permanentemente com aquele par eletrônico. Aí você está tendo uma transformação de ligação covalente até ele virar uma ligação iônica, tá? Uma pequena alusão. Vocês ainda estão se sacaneando aí em função dos apelidos aí de clubes? Pode falar, Ana. Existe. Não sei se é uma pergunta idiota, mas. Pode falar. Esses quadradinhos que estão nos slides, o que significa? Ah, isso aqui é defeito, Charles. Ah, É porque quando ele passa do PPT para PDF, ele fica estranho. Mas quando você pegar o original, ele vai ficar normal, tá, Charles? tá, que eu tava me Ai, confundindo. gente, eu não tenho nada, Charles. Desculpa, então. Agora eu vou sacanear, agora eu imitei um tricolor. Gente. Olha, é aquela história, 8 horas da manhã, né? Uma quinta-feira, igual quando eu dou aula dia de sábado ou segunda-feira. Ou então sexta-feira à noite, que eu dou aula sexta-feira à noite, cara. Acho que eles fazem de propósito. Aí bota um professor piadista para dar aula. Se a gente não se atracar com humor, nem o professor aguenta. A Ana, alguém levantou a mão aí, ou foi só sem querer, pedindo oração por mim aí. Jesus abençoe meu professor, que ele realmente não é normal. Ana, você quer falar alguma coisa? É um elogio? Quer me elogiar? Eu aceito. A gente tem que rir para não dormir, né? Gente, não dá. Vamos lá. Vamos ver aqui onde a gente parou. Polaridade entre as moléculas.
Exercise de fixation. Aqui, ó, catita, ligações intermoleculares. A gente fez o quê na ligação covalente? Na ligação covalente, a gente forma moléculas. Na ligação iônica, nós formamos compostos iônicos, tá bom? Ligação iônica, formamos compostos iônicos. Ligação covalente, nós formamos moléculas. Então, quando a gente vai estudar ligações intermoleculares, nós vamos estudar substâncias que fazem ligação covalente, tá bom? Ó, vamos lá. Eu vou pular essa parte introdutória aqui. Isso tudo tem no livro texto, tá? Química, Ciência Central, do Brown, da editora Pearson. Pode falar, Kátia. Professor, deixa eu falar uma coisa aqui que eu aprendi, até mesmo que se eu estiver errado, você vai me corrigir, né? Porque às vezes a gente lê o livro e não entende tão bem. Então é o seguinte, a diferença da intramolecular para intermolecular, um exemplo prático, por exemplo, quando você coloca a água para evaporar, as moléculas se dispersam, porém as moléculas não mudam, elas continuam a mesma molécula. Então, ela tem uma diferença, a intermolecular, ela não muda a sua essência, ela apenas se desloca, né, de maneiras diferentes. Já a intramolecular, a gente poderia dar o exemplo, por exemplo, do combustível, do etanol, a combustão, que ele divide CO2 em água. Então, já teve uma diferença intramolecular. Seria isso? Mais ou menos, porque olha só, alguns conceitos ficaram confusos aí. Quando você tem a molécula de água ela foi obtida pela ligação, pela formação de ligação covalente entre 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Certo. Houve a criação de uma molécula por intermédio de uma ligação intraatômica. Isso quer dizer que 2 átomos de hidrogênio reagiram com 1 átomo de oxigênio para formar a substância água, a molécula água. Só que uma molécula de água, ela tem interação eletrostática com outra molécula de água. Essa interação entre diferentes moléculas de água que a gente chama de ligação entre moléculas ou ligação intermolecular. Sim. O que vai acontecer? Quando você aquece, o que acontece, né? Quando você está no estado líquido, existe uma proximidade entre as 2 moléculas de água. Eu acho que eu tenho um slide aqui, ó. Tá aqui, ó. Vai ficar claro aqui, ó. Vai ficar claro aqui, ó. A molécula de água, ela é covalente. Aí você tem aqui, ó. Aqui é o desenho da molécula de água. A molécula de água, ela tem uma parte negativa e uma parte positiva. Quem é a parte negativa, quem é a parte positiva? A eletronegatividade do oxigênio é 3,5. A eletronegatividade do hidrogênio, 2,1. Quem é mais eletronegativo? É o oxigênio. O oxigênio ele acaba puxando para próximo dele a nuvem eletrônica. Ou seja, se fosse fedor, ele ficaria mais fedorento. Se fosse cheiro bom, o oxigênio também ficaria mais cheiroso. Como ele está disputando o negativo, que é o elétron, ele fica mais negativo. Então a nuvem eletrônica fica mais dispersa em cima de quem? Em cima do oxigênio. Então existe a formação de um polo aqui. O oxigênio fica negativo e os 2 hidrogênios ficam positivos. Isso quer dizer que a parte, olha aqui, ó, em vermelho aqui é o oxigênio. E em verde claro aqui são os 2 átomos de hidrogênio. O que acontece? O que eu falei da ligação intermolecular? Existe uma interação entre 2 diferentes moléculas. Então, a parte negativa da molécula do lado esquerdo está sentindo uma atração pela parte positiva da molécula do lado direito. E no caso de uma evaporação, por exemplo? O que vai acontecer? Você está aqui, essas 2 moléculas estão no estado líquido. Isso quer dizer que elas estão próximas, são vizinhas. O que acontece no caso para você evaporar? Você dá calor. Quando você dá calor a um conteúdo de água, pegou lá a água, bota na chaleira e bota para aquecer. O que está acontecendo ali? A molécula de água está próxima uma da outra, está no estado físico líquido.
Uhum. Quando você começa a fornecer energia para o meio na forma de calor, as moléculas elas começam a se movimentar, porque a energia do meio fica aumentada. E essa energia fica tão grande que acaba rompendo esse pontilhado aqui, que é a chamada de ligação entre moléculas ou ligação intermolecular. E quando você desfaz isso, a molécula de água fica solta, é porque ela acaba podendo sair para o meio externo. É o que acontece na camada lá do seu bule quando você está esquentando uma água. Aquele vapor que você está vendo ali é a molécula de água que está na superfície que está fugindo. Por que ela foge? Porque esse pontilhado ele é desfeito. A agitação térmica é tão grande, ó, tá junto, ó, tá no estado líquido. A agitação é o quê? É razoável. Mas quando começa a aquecer, a agitação começa a ficar, né? Tipo meu cérebro começa a ficar louco, alucinado, ó, começa a trepidar. Aí a ligação acaba o quê? Acaba se desfazendo. E o que vai acontecer? A molécula deixa de estar junta para ficar separada. Ela Mas sai não do mudaram, estado. mas as moléculas não mudaram, né? Não mudam porque é uma ligação intermolecular, entre Isso. moléculas. Uhum. Você separa uma molécula da outra, ela muda de estado físico, né? Qual é o conceito de mudança de estado físico? É você distanciar uma molécula da outra. No estado sólido, elas estão todas grudadas. As interações são muito intensas. Conforme você vai dando energia, elas vão se agitando e vão se afastando. Quando você dá energia demais, tipo na chaleira, lá, né, no seu bule, lá você aquecendo a boca do fogão, a energia que você dá para o meio é tão intensa que a ligação intermolecular que existe entre uma molécula e outra, a interação que está lá, é tão grande que elas se separam. E qual é o conceito de estado físico? Sólido muito próximo, líquido uma relação mediana, e quando você entra no estado gasoso, a distância entre as moléculas é muito grande e a interação entre elas é o quê? Beirando ao nulo. É o que acontece quando ela sai do líquido para o vapor. Ela rompe essa ligação intermolecular. Intermolecular porque é entre moléculas. Entre as É uma ligação moléculas. que ocorre especificamente entre moléculas. Aquilo que a gente viu até. Aí, ó, ele está confirmando, ó. Seu filhote aí está confirmando. O que acontece? Eu não consigo romper essa ligação do nada. Eu preciso da energia. Vamos pensar o seguinte: se eu abraço minha mãe, é uma ligação forte ou fraca? Ainda mais para um autista. É uma ligação extremamente forte. Agora, você está lá, né? Você está no seu emprego, aí você vai lá, aí tem um cara que trabalha contigo, sabe? Tu sabe que ele fica te cantando, fica com conversinha fiada, ele é meu sem vergonha, tu já não gosta muito dele. Então, quando ele vai falar contigo, o máximo que você faz é o quê? Apertar a mão e aquele aperto de flash. Por quê? Qual é a relação que você tem com ele? Nula. Praticamente nula. Você não quer. Então, isso quer dizer o quê? Que você não quer ficar perto. É o que está acontecendo aqui. Quando você está tendo a ligação intermolecular, você está tendo o quê? Um conteúdo energético nessa ligação aqui. Porque você sabe que negativo atrai positivo. É o que está acontecendo aqui. O negativo está atraindo positivo. Para eu romper essa ligação entre diferentes moléculas, eu preciso da energia. Qual é a forma que eu vou dar energia para poder quebrar isso aqui, essa ligação? É calor. Quando eu esquento o bule com água quente, o que vai acontecer? A molécula de água que está no fundo, ela começa a fugir do fundo e vai em direção a quem? Ela está tão agitada, a energia cinética dela é tão grande, a energia de movimento, energia cinética é energia associada ao movimento. Ela é tão grande que ela sai do fundo, passa para o meio e fica lá no topo. Quando ela chega na beira, na fronteira entre a película de água, a última camada de água e o meio externo, ela está tão energizada que ela entra em rota de fuga, ela sai. Por quê?
Porque ela não está associada a mais nenhuma outra molécula. O empecilho que ela tinha, né, para sair daquele corpo de água era essa ligação aqui, ó, essa ligação intermolecular. Mas como essa ligação foi desfeita graças ao calor, ela vai, ó, é aqui, é aquela história. Como é que eu vou abraçar alguém num baile funk? Eu tô no baile funk lá, um batidão, boladão, lá no meio do morro, pulando igual um doido lá. Como é que eu vou abraçar alguém? Não tem como. Tá todo mundo pulando, eu vou pulando. Então, num show do Metallica, um show do Iron Maiden, no meio do show lá, todo mundo se jogando um em cima do outro. Como é que vai ter, como é que eu vou ter estabilidade mecânica? Como é que a minha energia, como é que a minha energia de movimento vai estar? Vai estar alta ou baixa? Vai estar altíssima. Então, não vou conseguir me ligar a ninguém, porque a agitação é grande. Agora, quando eu estou num ambiente fechado, frio pra caramba, tá todo mundo parado, aí tudo bem. Mas se eu estou num baile funk, todo mundo se agitando, eu acabo me agitando também. Por quê? Porque está todo mundo se agitando. A energia do meio vai fazer com que eu pule. Não tem como ficar parado, até se eu não quisesse. É igual no metrô. Às vezes você é expulso do metrô, não é porque você queira, não. É porque você está na porta, você está em rota de fuga. Não está se segurando em nada, meu camarada. A nego te empurra e você é cuspido para fora. Tá bom? O que te mantém... A zona de fronteira no metrô é a porta, tá? Mas quando o nego vai sair, você não tá preso em nada e o nego sai, tá fugindo, nego sai, tu sai junto também, não tem opção. Por quê? Porque a energia do movimento ali é maior do que a sua, do que até a própria energia tua de fixação. Então a tua tendência é ser o quê? É ser ejetado, assim como a molécula de água quando está na fronteira, tá? Então, olha só, a ligação que a gente viu, ligação metálica, ligação covalente, ligação iônica, tem nada a ver com isso. A ligação iônica covalente metálica formam o quê? Formam substâncias. A ligação covalente forma a molécula, a ligação iônica formam compostos iônicos, e a ligação metálica forma o quê? Formam corpos metálicos, formam estruturas metálicas. Esse tipo de ligação, ligação iônica covalente e ligação metálica, a gente chama de ligação intraatômica, porque ocorre entre diferentes átomos ou átomos iguais, tá? Elas são responsáveis pela propriedade química e física da matéria. As propriedades inerentes da matéria... Sua aula começa o quê, né? 10 horas, não? 10h10? Sua aula começa 10h10, Elaine. São... Ah, tá certo, 10h04. Olha só, é verdade, é 10h10 que começa. Olha só para finalizar. O assunto não vai finalizar hoje, não. Eu falei para vocês que eu vou apressar para poder terminar isso até a semana que vem, para vocês ficarem atentos. Eu só quero que vocês rapidamente entendam que existe uma distinção muito grande entre... Eu estou registrando aqui a presença de vocês, tá? O que acontece? Ligação covalente iônica e metálica é responsável pelas propriedades químicas da matéria. A ligação intermolecular é responsável pelas propriedades físicas, tá bom? É isso que a gente vai afirmar, são coisas distintas, tá bom? Todo mundo está em casa aí ou tem alguém trabalhando? Ah, tá suave demais. Ó, tô finalizando aqui, tá, criança? Ó, dúvidas, perguntem lá no WhatsApp no grupo, que o Fernando vai responder, tá bom? A Charles, beijo no coração. Semana que vem a gente mata essa história de ligações hipermoleculares, tá bom? Bebam um pouco. Professor, Oi, pode falar. professor, obrigada pela aula, tá? Tá, nada, querida, ó. Crianças, bebam... Só uma Pode. coisinha. Quando a gente vai começar primeiro pela intermolecular e depois a